Hoje eu vou dar minha opinião sincera a respeito dessa lixadeira de cinta compacta, que tanto a Fan Ferramentas vende e também o Rei da Cutelaria. Eu acho, na minha opinião, que os dois fizeram aí uma parceria, né? E agora o Rei da Cutelaria está comercializando essa lixadeira. Eu já tenho um pouco mais de um ano que uso essa lixadeira e vou falar tudo o que eu passei com ela, os pontos positivos e os pontos negativos. Então já acompanha aí e vamos direto para o vídeo. Eu vou ser bem direto, bem direto. Vamos começar pelos pontos positivos, né? Primeiro ponto positivo dessa lixadeira aqui é o custo-benefício. Custo-benefício que sentido? Preço. Quando eu comprei ela, eu comprei pelo valor de R$ 350. R$ 350 para uma lixadeira de cinta, todo mundo sabe que é bem barato. O motor para uma lixadeira de cinta, mesmo profissional, ou até mesmo semi-profissional, precisa ser de 2, 3 cavalos. A gente sabe que um cavalo já não é muito o suficiente, embora dê para tocar alguns trabalhos. Essa daqui ela já consegue tocar com a esmerilhadeira. E aí eu vou falar o primeiro erro que eu cometi. Foi ter comprado essa lixadeira aqui. É uma lixadeira muito boa, da Makita. Uma lixadeira muito boa, da Makita. Mas ela não tem o controle de velocidade que essa lixadeira da Bosch tem. Ela tem aqui atrás, ó, deixa eu chegar aqui pertinho, o controle de velocidade que você pode colocar aqui até 6 velocidades. Então não cometa esse erro. Se você for comprar essa lixadeira aqui, compra uma esmerilhadeira que tenha controle de velocidade. Outra coisa que eu acho bem legal aqui é a questão de você fazer a fiação. Então você consegue aqui, ó, em cima, usar essa parte para fazer a fiação. Agora, com respeito a desbaste, né? Ela já tem uma coisa que eu acho muito mais complicada. Que você coloca aí, isso aqui é um guiazinho de lima que eu fiz, coloquei na faca, porque eu quero desbastar somente daqui em diante. Mas se você for fazer o outro lado, olha o que acontece. Ó, o seu guia de lima vai bater aqui, ó, e você não vai conseguir fazer o desbaste. Aí você pode até tentar fazer aqui em cima também, ó, e não vai dar, vai bater. Então esse é um dos pontos negativos, né? A questão do desbaste. Se você for fazer aqui, ó, seguindo como se fosse um jig de desbaste aqui, você não vai conseguir ter a mesma angulação desse lado aqui. Você pode tentar, é claro, achar algumas outras alternativas para fazer o seu desbaste, como aqui eu tento me virar, tento fazer o desbaste sem esse guia de lima aqui, mas ele não fica tão perfeito quanto se você tivesse com guia de lima ou com jig de desbaste. Outro ponto que eu achei negativo é essa mola que vem aqui. Essa daqui não é a que veio nela. A que veio nela foi uma mola mais fraca. Ela arrebentou logo na primeira vez que eu estava usando. Ela já arrebentou, então eu tive que comprar uma outra mola. Beleza. A questão da vibração, ela vibra bastante. Então, uma coisa que vocês precisam ter em mente é que essa lixadeira aqui, essa lixadeira de cinta, ela é uma lixadeira mais para reparos do que uma lixadeira para você fazer uma faca do início ao fim. Você vai conseguir fazer com ela? Vai conseguir. Só que ela tem uma questão que ela trepida muito. Eu até coloquei aqui, ó, nos pezinhos dela algumas camadas de borracha para ela não trepidar muito, mas ainda assim ela trepida. Por conta de ser uma esmerilhadeira que toca ela, o barulho é muito alto, e a trepidação ajuda a esse barulho ficar mais alto ainda. Tanto é que nos meus vídeos aqui, tem um vídeo que eu fiz, uma faca a partir de um facão, eu usei essa lixadeira aqui, foi muito útil para mim. Inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card. Mas, agora eu já vejo a necessidade de trocar de lixadeira. Eu vou continuar usando essa aqui para alguns pequenos reparos, algumas coisas, alguns tipos de desbastes. Por exemplo, para cabo de madeira. Ela é muito boa, porque você não precisa usar ela na potência máxima. Você usando uma lixa nova,
ou até uma lixa meia-vida, a gente sabe que a madeira ela é bem fácil de desbastar. Então é bom para você moldar alguns tipos de cabos aqui. Essa angulação aqui, ó, para você dar essa voltinha aqui, ó, nesse choil, é boa também. Você consegue fazer isso aqui, desbastar de uma forma mais fácil aqui, ó. Então, ela não é de todo ruim, né? É uma lixadeira de cinta bem de entrada mesmo. Então, a gente tem algumas outras opções aí de lixadeira semi-profissional que você pode comprar por um preço mais em conta. Inclusive, eu estou pesquisando algumas. Um modelo que me agrada muito é um modelo da Arena, que é uma lixadeira de cinta deles lá que eles têm, que é semi-profissional. O valor dela hoje está R$ 1.050. Se eu não me engano, não, é esse valor mesmo, R$ 1.050. Inclusive ela vende na Amazon, tem um link dela aqui se depois você quiser dar uma olhada. Eu estou analisando de comprar ela, mas também estou vendo outras possibilidades aí. Tem um ano já que eu uso, a questão da durabilidade, né? Ela é muito boa, que tá aí até hoje, só quebrou mesmo a questão ali da mola. Ela é meio chatinha aqui, ó, para você apertar essa questão da esmerilhadeira, para ela ficar na angulação certinha. Mas depois que você ajusta isso aqui também, se você usar a esmerilhadeira só para ela, então você não vai ter dor de cabeça de ficar tirando e colocando. Então, são as minhas opiniões, né? O que eu passei com ela durante esse tempo. Então, meus amigos, se você tiver ainda mais alguma dúvida que você esteja pensando aí que eu não falei, cara, fica à vontade para usar aí o comentário para me perguntar, porque eu vou ter o enorme prazer de estar respondendo. Eu quero deixar você também com um vídeo aqui que eu comentei lá no início do vídeo, que é o vídeo de uma faca que eu fiz a partir de um facão, que ficou muito bonita, galera, muito bonita mesmo. Dá uma conferida lá, eu acho que você vai gostar.